Amém, igreja? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Davi. Amém? Davi, ele foi consagrado rei, escolhido por Deus ainda jovem. Quando ele tinha ali por volta dos seus 17 anos. Imagina alguém, jovem, de 17 anos, já receber sobre ele esta tamanha responsabilidade. Diga glória a Deus. De ser consagrado o quê? Rei. E qual é o papel? O papel do rei? Cuidar do povo. Diga glória a Deus. Cuidar do povo, proteger o povo. Amém? Esse é o papel do rei. E Davi, ele foi escolhido para ser rei. Deus colocou sobre ele uma unção de rei. Diga glória a Deus. Mas como todo escolhido de Deus, ele também teve as suas perseguições. Amém? Que não foram poucas. As perseguições contra a vida de Davi foram muitas, porque Davi carregava algo de Deus na vida dele. Não só uma coroa de rei, não só o título de rei. Davi carregava nele, dentro dele, a presença de Deus, a unção de Deus. Diga glória a Deus. E isso já é o suficiente para alguém se tornar alvo do inimigo, para alguém ser perseguido, para alguém ser injuriado, para alguém querer matá-lo. Diga glória a Deus. Mas vamos entender, mais do que isso, por que que Deus ungiu, consagrou, levantou Davi como rei? Você sabe me responder isso? Porque Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. O que é ter, pastor, o coração segundo o coração de Deus? Um coração, igreja, que não ama o mal, não ama o que é errado, não se agrada, por exemplo, na queda dos outros, na miséria dos outros. Diga glória a Deus. Um coração segundo o coração de Deus é um coração puro, é um coração obediente, é um coração disposto a amar e principalmente perdoar. Diga glória a Deus. E um coração como esse, nos dias de hoje, está em falta, está raro. Diga glória a Deus. É um coração que Deus procura ver nas pessoas, mas está raro, está difícil cada vez mais. Ao contrário, a cada dia que passa você vai ver pessoas com coração duro, com coração de pedra, pessoas com coração frio. Tanto é que você está vendo, as matanças por aí. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe. Quem está entendendo? Ou seja, o coração das pessoas se encontram o quê? Frios, perdidos e impuros, não puros. Por isso que tanta miséria, tanta tragédia, tanta morte, principalmente com aqueles que são da própria casa, que são da própria família, tanta desunião. Tudo isso começa no coração. Amém? A palavra de Deus diz que é do coração que procede as saídas da vida. Então, para a vida de alguém ir bem, depende de como está o coração dela. Para Deus também estar com aquela pessoa de tal maneira, depende também de como está o quê? O coração dela. Diga glória a Deus. O nosso coração tem que estar disposto, tem que estar sujeito, tem que estar entregue, tem que estar rendido a Deus. E isso vai custar as suas vontades.
Isso vai custar o seu querer. Diga glória a Deus. Isso vai além, sabe, de muitas coisas que você possa imaginar. Vai além de todas as dificuldades. Quando Deus ele chama alguém, a primeira coisa que Deus prova é o coração. Amém? É o coração. É por isso que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos entregam o quê? O coração para Deus. As pessoas elas não querem deixar de fazer as suas próprias vontades. Igreja, quando eu falo as suas próprias vontades, tem a ver com o coração. Amém? Você é um ser humano cheio de sentimentos, de emoções. Sim ou não? Cheio de sentimentos e de emoções. E muitas das vezes, o seu coração, ele quer te levar por caminhos incertos, por caminhos tortuosos, por caminhos que não são de Deus. Amém? Que não são de Deus. Só que Davi, ele era chamado segundo o coração de Deus por causa disso. Ele não andava conforme o seu coração. Ele andava conforme o coração de Deus, a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Pastor, e tem como viver assim? Tem, é muito fácil. Amém, igreja? Por exemplo, eu que sou pai, eu sei dizer para minha filha, escolher para minha filha o que é bom ou não. Eu sei dizer para ela o que é bom para ela ou não, o que presta ou o que não presta. Diga glória a Deus. Amém? Assim como nós sabemos discernir o que é ruim e o que não é, o que é bom e o que não é. Diga glória a Deus. Então, para você ter um coração segundo o coração de Deus, você tem que fazer perguntas para si mesmo. Antes de você resolver, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tomar qualquer atitude. Diga glória a Deus. Quando você, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, você consulta a Deus, você se pergunta a si mesmo, será que isso é da vontade de Deus? Diga glória a Deus. Só basta você olhar para Deus. Amém? Só basta você olhar para Deus. Muitas respostas estão em Deus. Diga graças a Deus. Porque quando você olha para Deus, dá para você saber o que Deus se agrada ou o que Deus não se agrada. O que Deus gosta ou o que Deus não gosta. Por quê? Porque Deus é o quê? É puro. Amém, igreja? Deus é o quê? É puro. Você sabe que Deus, ele é definido. Deus é luz, Deus é paz. Diga glória a Deus. Então, quando você olha para Deus, você sabe que Deus, ele é puro. Amém? Diga glória a Deus. Deus não se mistura. Então, você sabe que olhando para Deus, o que é certo ou o que é errado. Assim, você tem que se questionar a si mesmo. Será que o que eu estou fazendo, será que o que eu vou fazer, será que esta atitude, que esta decisão é da vontade de Deus? Essa pergunta nem todo mundo faz antes de resolver as coisas. Você sabia disso? Ao contrário, as pessoas, elas nem perguntam para Deus, elas nem apresentam a Deus as suas questões, elas vão lá e o quê? E fazem. É ou não é? Elas vão lá e tomam as suas próprias atitudes. É por isso que muitas pessoas arcam com as consequências ruins. Porque as consequências de uma atitude errada, que não é da vontade de Deus, são grandes, são muitas. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É. E olha o que diz o Salmo 40. Olha o que diz o Salmo 40. Um salmo de Davi. Diz assim, esperei confiantemente por quem? Pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por o quê? Por socorro. Diga glória a Deus.
Olha que coisa maravilhosa e poderosa. Imagina Deus lá do céu se inclinar para um homem quando ele clama por socorro, quando ele pede por socorro. Diga glória a Deus. Olha que maravilha, olha que honra, porque não é todo mundo, amém, igreja? Não é todo mundo que tem esse privilégio, que tem esse benefício. Diga glória a Deus. E igreja, como todo servo de Deus, como todo filho de Deus, quem é que não precisa de livramento? O Salmo 40 é uma oração por livramento da parte de Davi. Mas ele começa nos revelando aqui no início, amém? Que nem todo livramento vai vir imediatamente. Há livramento que você vai ter que confiar e esperar no Senhor. Diga glória a Deus. Quando a palavra diz esperei confiadamente, isso significa você depositar a sua confiança nele sem esmurecer, sem desanimar. Diga glória a Deus. Manter as esperanças e as expectativas que Deus o quê? Vai te socorrer, está te ouvindo. É aí que entra a importância de você ter um coração segundo o coração de Deus. Porque se você não tiver um coração dentro da vontade de Deus, você vai acabar tendo dúvida. Se Deus vai te socorrer ou não. Se Deus vai tirar você daquela situação ou não. Se Deus está contigo ou não. Quem compreende? Quem compreende? É por isso que muitas das vezes no momento ruim, no dia mau, as pessoas elas, se desesperam. Não é que ninguém é de ferro para não ficar com medo, não se desesperar. Mas é porque o coração dela não está dentro da vontade de Deus. E um coração que não está dentro da vontade de Deus não é um coração que confia. É um coração desesperado. É um coração precipitado. Então Davi, ele estava aqui sendo perseguido. A palavra, o Salmo 40 diz que é uma oração por livramento. Então ele está sendo o quê? Perseguido. Quem está entendendo? É perseguido. Assim como todo servo de Deus é perseguido pelo inimigo, é perseguido pelo diabo, é afrontado pelo diabo. Diga glória a Deus. Mas o segredo está aqui. Esperei confiadamente. E ele se inclinou pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Diga glória a Deus. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso quê? Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão em quem? No Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados o quê? A mentira. O que mais tem hoje em dia são pessoas assim, que querem que você acreditem nas mentiras dela e não nas verdades de Deus. Quem está entendendo? É o que mais tem. Amém? São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Diga glória a Deus. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito.
Diga glória a Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Igreja, fazer a vontade de Deus tem que ser agradável para mim e para você. Se for para fazer a vontade de Deus forçado, é melhor não fazer. Se for para fazer algo para Deus se sentindo obrigado, é melhor não fazer. Agora, quando você faz por onde agradar ao Senhor, diga glória a Deus, por onde fazer a sua vontade, como diz Davi, olha, nada te toca, ninguém te toca. Diga glória a Deus. Você se torna, sabe, o queridinho de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Dentro do meu coração está a tua lei. Você está vendo como é o coração de Davi aqui? Você está vendo como é o coração de Davi? Um coração que agrada a Deus, fazendo a vontade de Deus, e um coração que guarda a palavra de Deus. No meu coração está a tua lei. Diga glória a Deus. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, ó Senhor. Diga graças a Deus. Igreja, outra coisa que Davi nos revela aqui. Você tem que ter prazer em proclamar, declarar, mostrar Deus na sua vida. Testemunhar. Diga glória a Deus. Quando ele proclamar, é falar das maravilhas de Deus. Ele diz: proclamei na congregação as boas novas de justiça. Jamais cerrei os meus lábios, ou seja, enquanto eu tiver oportunidade, enquanto eu tiver vida, eu vou proclamar a justiça do Senhor, eu vou falar a verdade, eu vou proclamar que Ele é bom, eu vou proclamar, eu vou falar as maravilhas que Ele já fez na minha vida, eu vou ser o testemunho vivo. Diga glória a Deus. Amém, igreja? E o versículo 10, para a gente encerrar. Não ocultei no coração a tua o quê? Justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua o quê? Verdade. É o que eu acabei de falar. Não ocultei no meu coração a tua justiça. Igreja, as pessoas que estão ao seu derredor, elas têm que olhar para você e ver que você é de Deus. E ver que você é crente. Amém? Nós não podemos ser pessoas confundidas, que venham confundir o próximo. Pessoas que venham olhar para a gente e uma hora achar que a gente é de Deus e uma hora achar que a gente é do mundo. Não, as pessoas têm que olhar para a gente, amém? E ver que nós somos o quê? Exemplos. Amém? Que nós somos motivos, diga glória a Deus, de graça de Deus, de luz de Deus, aqui na terra. Amém? Não ocultei no meu coração a tua justiça. Quando você está com outras pessoas, você fala de Deus. Quando você está com pessoas que não frequentam igreja nenhuma, pessoas que são do mundo, você costuma falar de Deus. Você fala da palavra de Deus, você fala das vontades de Deus, você fala das maravilhas de Deus. Diga glória a Deus. Isso tem que ser o quê? Prazeroso para você, agradável para você. Davi era assim. Na primeira oportunidade que ele tinha, ele o quê? Falava de Deus. Diga glória a Deus. Nós não podemos juntar com as pessoas somente para bater papo. Nós temos que ter uma intenção também de o quê? De falar de Deus, de mostrar o Deus que nós servimos para ela.
Diga glória a Deus. Ah, mas fulano não é da igreja, não é crente. Exatamente por isso mesmo. Se o meu coração é o segundo coração de Deus, então eu tenho que ter o desejo ardente no meu coração de querer mostrar o Deus que eu sirvo e fazer com que aquelas pessoas venham conhecer o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, que eu estou buscando, ver que Ele é bom. Diga glória a Deus. Igreja, se não há esta vontade, se não há este desejo, se não há esta intenção, então seu coração precisa se aproximar mais do coração de Deus. Porque quem está salvo quer salvar. Quem está bem com Deus quer que os outros fiquem bem com Deus. Diga glória a Deus. Quem está sã, saudável, quer que os outros também estejam o quê? Sã e saudável. Amém? E muitas oportunidades você vai ter e Deus já te deu. Então, toda vez que você se encontrar, pastor, eu tenho muitos conhecidos, eu tenho muitos colegas, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, sabe, que não são de Deus, não vão para a igreja nenhuma, são essas pessoas mesmo. Que Deus quer que você fale com elas, que você venha proclamar a justiça dele. Diga glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, se você fizer isso, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai clamar a Deus, você vai pedir socorro, e Ele vai se inclinar para você e vai ouvir a tua oração. Diga glória a Deus. Mas para isso você tem que, sabe, mostrar Deus em você. Diga glória a Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, não importa. Ah, mas ela não vai ouvir, não importa. O que importa é que pessoas estão passando pela sua vida e nós não podemos perder a oportunidade de falar de Deus. Mas pastor, eu não sei falar, eu não sei conversar, eu não sei nem, interpretar direito a Bíblia. Igreja, é muito fácil falar de Deus. O seu testemunho já é falar de Deus. Um convite seu para esta pessoa, fulano, vamos tal dia na igreja, é falar de Deus. É se importar em proclamar a justiça de Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Você está entendendo? Então, por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Deus é assim. É ou não é? O próprio Deus é assim. A todo tempo Deus quer salvar alguém, Deus quer libertar alguém, Deus quer tirar alguém da lama, Deus quer tirar alguém da perdição. É ou não é? Deus é assim, sabe? Aquele amor, aquela expectativa de tirar alguém, sabe, da podridão desse mundo. Deus é assim. Amém, igreja? Deus é assim. Então nós temos que ser igual. Nós não temos que ser diferentes. Amém? Às vezes a gente se junta, às vezes com as pessoas, e fala de qualquer assunto. É ou não é? A gente fala de um monte de assunto. Assunto tal, mas menos de quem? Sobre Deus. Quem está entendendo? E é tudo que o inimigo quer que aconteça, que as pessoas não ouçam nada de Deus, que as pessoas não recebam o convite de Deus. Quem está entendendo? Eu estou pregando esta palavra, porque isso que eu estou falando aqui começa por dentro de casa. Começa pela família, da família para os de fora, amigos, colegas, conhecidos, mas isso aqui que eu estou falando começa por dentro de casa, por de casa. Diga glória a Deus. Não desista de ninguém, mas pastor, já falei tanto, já aconselhei tanto, já chamei tanto. É assim mesmo. Quantas vezes Deus já não nos chamou? Já nos chamou? A mim mesmo, Deus já chamou um monte de vezes. A você mesmo, Deus já chamou um monte de vezes. Nem todo mundo aqui aceitou Jesus assim que nasceu. É ou não é? Não, passaram-se anos. Eu mesmo aceitei Jesus, em 2015. Diga glória a Deus. Ainda mais jovem, fase da adolescência ainda. Diga glória a Deus. Entrando na fase da juventude, se eu não me engano.
Mas muitas das vezes alguém me convidou, alguém me chamava, fulano, vamos à igreja, nunca ia. Fulano, vamos, enfim. Chegou um dia que o quê? Que aconteceu. Diga glória a Deus. Mas através de alguém que o quê? Que insistiu em mim, que perseverou na minha vida. O que é perseverar na vida de alguém? Não desistir. Diga glória a Deus. Claro que você não vai amarrar uma corda no pescoço de ninguém, você não vai pegar no braço de ninguém. É sempre estar falando, incentivando, dando uma palavra, dando um conselho. Ela ouvindo ou não, Deus é assim. A pessoa ouvindo ou não, Deus está o tempo todo falando com ela, porque não quer perder ela. Diga glória a Deus. Esse é o meu papel e o seu papel. Proclamar as boas novas de justiça. Diga glória a Deus. Não cerrar os nossos lábios. Olha o que Davi diz, é bem claro. Eu não cerrei os meus lábios. Cerrar os lábios é isso aqui, ó. Pessoa ficar com a boca fechada. Não falar de Deus. Diga glória a Deus. Cerrar os lábios que ele está dizendo é isso aqui, ó. Passar um zip na boca e fingir que os céus o quê? Não existe. Amém, igreja? Quem está entendendo? Só que Davi não. Davi era diferente. É por isso que toda vez que ele era perseguido e ele chamava por Deus, ele recebia livramento. Ele era socorrido. Imagina milhares e milhares de homens correndo, perseguindo atrás de Davi para matar. E Deus livrar ele de milhares e milhares de homens. Vários homens tentando matar um homem só. E Deus sempre dando escape. Amém, igreja? Diga glória a Deus. É aí que entra, né? O 10.000 cairão ao meu lado e 1.000 cairão ao outro lado, mas tu não será atingido. Amém? Então, iguale o seu coração, mantenha o seu coração alinhado com o coração de Deus. Tem coisas que parecem ser besteira, mas não é. São detalhes muito importantes na nossa vida, que não deve deixar passar, que você não deve deixar passar. Diga glória a Deus. Proclame a justiça de Deus. Fale de Deus. Fale para o vizinho. Fale para o familiar. Fale para os de dentro de casa. Fale para os colegas. Pastor, não sei falar, convida. Amém, igreja? É. E o Senhor Jesus, ele disse uma coisa bem séria mesmo, de verdade. Que aqueles que se vergonharem dele, ele falou que quando chegar o dia, ele também se envergonhará daquela pessoa. Amém? Nós não podemos se envergonhar. Ao contrário, nós temos que ir à frente, nos mostrar ser pessoas de Deus. E para isso, não precisa você estar com uma roupa social. Precisa você estar aqui, ó, coração cheio de Deus, da palavra de Deus, das intenções de Deus. Diga glória a Deus. E qual é as intenções de Deus? Amar, perdoar, salvar, estender a mão e por aí vai. Amém? Quem compreende?